Bem, nós estamos de volta com o programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, nesse momento tendo a oportunidade de receber uma figura única, especialíssima, chamada Paulo Webel. Paulo é um grande gestor, tanto privado quanto público, teve experiências aí bem especiais ao longo desses últimos anos, entre outras foi secretário de governo do Estado de São Paulo, foi secretário de desburocratização e governo digital do governo Bolsonaro agora, e nesses últimos tempos está aí fazendo uma caminhada também de desenvolvimento em outras áreas, especificamente na área de infraestrutura de saneamento. Perfeito. Que é a Cristalina, não é isso? Cristalina. Paulo, a gente estava finalizando o bloco passado falando sobre essa nova realidade que a gente está enxergando aí no Brasil, que são serviços que antes eram genuinamente estatais, feitos pelo governo, seja estadual, federal ou municipal, e agora com opções, com novas fórmulas que a gente está enxergando. E aí a gente falava sobre a questão da saúde, tem experimentos na educação, certamente em infraestrutura. O que aconteceu nesses últimos anos que você viu que você considera que foram avanços que a gente vai sentir como população e como país? Gustavo, como regra, a gente poderia falar nas parcerias público-privadas, né, que seria um guarda-chuva onde você tem concessões, as próprias PPPs e novos formatos de contratualização, onde você permite que o setor privado tenha uma participação na execução de políticas públicas. Então isso é muito importante. A política continua sendo pública, o serviço continua sendo público, mas a execução, a implementação, você pode trazer parceiros privados para ajudar no processo. Isso é muito saudável, porque o Estado precisa sempre ter o foco no cidadão, no indivíduo, nas pessoas. E ele vai ter que testar diferentes formas, diferentes modelos de prover melhor aquele serviço. Então isso aconteceu na saúde, você tem organizações sociais que prestam serviços na saúde complementar ao modelo estatal. Você tem isso na educação, creches comunitárias, creches conveniadas. Você tem isso em algumas escolas também, começando agora com a compra de vales, educação, vagas em escolas privadas, escolas comunitárias. Você tem gestão de presídios, como você colocou muito bem no bloco anterior. E você tem também na própria parte de serviços sociais. Então é um avanço muito importante no sentido de trazer novos formatos onde o Estado pode avaliar o custo-benefício da realização de políticas públicas. E isso é um modelo de desenvolvimento no país e muito saudável. As concessões também são um outro caminho muito importante. O próprio governo federal, no saneamento, conseguiu mais investimentos comprometidos para os próximos anos do que tinha acontecido ao total nos últimos 10, 15 anos. Por quê? Porque fez modelagens, estruturações que permitiram que o setor privado viesse participar e viesse investir. Então todo o futuro da política pública no Brasil passa por uma participação mais ativa da sociedade, seja da iniciativa privada, seja do terceiro setor, complementando a atuação estatal. A política, o desenho da política pública continua sendo do Estado, mas ele pode trazer parceiros para implementar e executar essa política pública. Fala um pouco para a gente sobre se não me engano, tem uma lei específica que você manejou ela, que você foi trabalhando ela, que foi a lei da desburocratização? A lei da liberdade econômica. A lei da liberdade econômica. Perfeito. Detalha ela para a gente. O que significa a lei da liberdade econômica para quem está nos assistindo ali, que é um microempreendedor, que tem um salão, que tem uma atividade que talvez antes não teria a comprovação. O que aconteceu com a lei da liberdade econômica para o cidadão em comum? Contar um pouquinho o histórico, né? A lei da liberdade econômica surgiu durante a transição do governo Michel Temer para o governo Jair Bolsonaro. Nós fizemos uma pesquisa com várias entidades, grupos, associações sobre quais eram os maiores entraves para a criação de novas empresas, novos empregos e para a geração de renda no país.
e recebemos diversas respostas, diversos itens. Aí nós agrupamos esses itens por afinidade e acabamos chegando em 10 grandes pontos que dificultavam muito a vida das pessoas. O primeiro deles era o excesso número de alvarás, autorizações, permissões para iniciar uma atividade econômica. E aí nós trouxemos dos países desenvolvidos, países membros da OCDE, os países mais desenvolvidos do mundo, um modelo de matriz de risco. Toda atuação do Estado deveria ser precedida de uma atuação técnica baseada em dados e evidências. Então nós pegamos todas as atividades econômicas realizadas no país e separamos em 3 grupos. Atividades de baixo risco, que não oferecem risco, atividade de médio risco, algum nível de risco, e atividades de alto risco. Então toda a parte de licenciamento, de atos públicos de liberação, deveriam respeitar essa matriz de risco. Quando fosse baixo risco, o Estado não poderia atrapalhar, não poderia exigir nenhum tipo de autorização, licença, permissão ou alvará. Por quê? Porque é baixo risco, não faz sentido o Estado se meter nessa atividade. O Estado deveria concentrar sua atuação nas atividades de médio risco, mas principalmente nas atividades de alto risco. Então só essa mudança alivia mais ou menos de 70% a 80% da burocracia de uma repartição pública. Dos 100%, o que representa cada um desses 3 pilares? Percentualmente? Geralmente 70% baixo risco, que é costureira, um estabelecimento comercial, uma pequena loja, um pequeno sapateiro, borracheiro. E aí, médio risco geralmente é uns 20% a 25%, alto risco é de 5% a 10%. Então, o Estado tem que focar a sua atuação nas atividades de alto risco. Que é o menor volume. Que é o menor volume. Vistoria prévia, exigir seguro, visitar, verificar projeto, envolver diversos órgãos. Aqueles que têm um nível médio de risco, exigir algum tipo de garantia, talvez uma declaração de responsabilidade técnica, outras formas. Aquilo que é baixo risco, o Estado tem que sair, deixar a sociedade trabalhar sem gastar energia com isso. No momento que o Estado faz isso, ele consegue trazer muito mais inteligência, racionalidade e eficiência para a política pública. Então esse é um exemplo de um dispositivo da Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica facilitou a abertura de empresas. Hoje no Brasil, em média, você precisa de menos de um dia para abrir empresas. Quer dizer, isso é uma mudança no mesmo nível dos países desenvolvidos. Em algumas horas você consegue abrir empresas no Brasil. Então nós criamos um balcão único. Hoje você consegue, em um único local, fazer todos os procedimentos para abrir uma empresa. Antes você precisava em locais diferentes, você precisava esperar tempo, você precisava pagar taxas e às vezes levava 30 dias, 60 dias, 90 dias para abrir uma empresa. Isso foi dito aqui pelo nosso prezado Henrique Meirelles. Na semana passada a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa aqui com ele para ter uma visão de uma pessoa que esteve vinculada aí ao governo Lula durante tantos anos e, obviamente, a gente queria ter essa impressão dele. Uma das coisas que ele falou foi a realidade entre o passado recente e o presente momento. Enquanto antes você precisava de praticamente 100 dias para abrir um CNPJ, agora com menos de um dia você abre uma empresa e ela começa a funcionar. Uma pergunta que eu fiz ao prezado Henrique Meirelles aqui na última semana e estou fazendo ela para você agora, foi realmente para a gente fazer um retrato. E aí, eu estou sabendo para quem que eu estou fazendo essa pergunta, tanto para o Henrique quanto para você, que são pessoas sensatas, com capacidade de discernimento muito aguçado. E aí eu te pergunto, como é que você desenharia, como é que você faria um retrato do presidente Lula como presidente da República, como passagem que ele teve no país como seu principal mandatário, e um retrato do presidente Bolsonaro, que tem diferenças políticas e de comportamento muito claras, mas entendo que também fez um governo com seus méritos e com seus avanços. Então eu queria te escutar, sabendo que você tem uma tendência mais clara e mais notória para o que
o governo Bolsonaro faz, mas também, certamente, tem entendimentos de ações positivas que saíram do governo do presidente Lula. Eu queria que você fizesse esses dois retratos. Primeiro, acho que o mérito durante o governo Lula foi trazer a discussão da questão social, da ênfase na discussão social. Acho que foi um mérito importante, tem que ser reconhecido. Onde é que eu acho que o presidente Lula, o Lula errou? É no modelo de desenvolvimento econômico-social, que é um modelo centrado no Estado, que é o Estado que é o grande indutor de desenvolvimento. Isso tem um risco muito grande, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Risco de captura, de você vir pessoas mal intencionadas, políticos corruptos, e tentar capturar boa parte desses recursos para fins não lícitos, que foi toda a questão do mensalão, Lava Jato, Petrolão. Então esse modelo se mostrou ruim, com vários prejuízos para o país, corrompendo a democracia, corrompendo o parlamento, corrompendo o poder judiciário e criando um ambiente terrível para os negócios, onde todo mundo que queria crescer e ser bem sucedido, ao invés de focar no cliente, que deveria ser a regra, focavam em ir para Brasília para obter um pedaço, um privilégio, um empréstimo favorecido, um juro subsidiado. O atual governo, que tem pontos, óbvio, que precisam melhorar, tem um entendimento claro, principalmente pelo ministro Paulo Guedes, que o papel do Estado não é ele ser o indutor, é ele criar as condições, ou seja, melhorar o ambiente de negócios, fazer uma política fiscal responsável, reduzir a burocracia, aumentar e melhorar as regras de comércio exterior, que aí a própria iniciativa privada e o terceiro setor vão criar as condições para aumentar emprego e renda. Eu acredito mais nesse segundo modelo de desenvolvimento. Acho que ele tem menos risco de captura, tem menos risco de corrupção, tem menos risco de gerar favores para aqueles que são amigos dos políticos e dos governantes. Então, e os resultados estão aparecendo. Esse ano o Brasil deve crescer, na minha opinião, mais de 3%. Esse ano o fluxo de comércio exterior do Brasil atingiu quase 40% do PIB. Isso é muito mais do que os anos anteriores. O Brasil esse ano tem praticamente 100 milhões de pessoas empregadas regularmente. É o maior número histórico do Brasil de pessoas empregadas formalmente. Então isso são avanços importantes, sem ter o uso de verba pública para favorecer empresários que têm conexões políticas, o que eu acho muito saudável. Então isso obriga o empresário, o empreendedor, a empregadora a fazer um trabalho com o cliente, de melhorar a qualidade dos produtos, de melhorar a qualidade dos serviços e não de buscar conexões políticas em Brasília, ser amigo de parlamentar, senador, deputado. Eu prefiro esse modelo de desenvolvimento. O BNDES, que antes ficava financiando serviços em Cuba, na Venezuela, na Argentina, na África, passou a estruturar e modelar projetos de saneamento, de concessão de rodovias, de concessão de aeroportos, e aí a própria iniciativa privada busca os recursos fora do Brasil, de fundos de pensão do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, ou de fundos soberanos como Singapura e Noruega, para investir no país. Então é um modelo que obriga a gente a melhorar as condições para que os investimentos venham para cá. Eu acredito muito mais nesse modelo de crescimento. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo ministro Paulo Guedes, trabalhei com ele, sei da seriedade do compromisso dele de fazer essas políticas públicas que são mais sustentáveis no longo prazo. Porque o governo Lula ele não pode ser avaliado só o governo Lula, ele tem que ser avaliado todo o governo PT. Porque quando você faz política pública, a regra número 1 é que você precisa avaliar a política pública no tempo e no espaço. Então, todos os resultados terríveis que a gente teve durante o governo Dilma, muitos deles foram plantados no governo Lula. Como ele era insustentável, uma hora chegou a conta. E aí a gente viu o resultado que foi. Aí teve o governo do presidente Michel Temer, que na minha opinião fez reformas muito importantes. A reforma trabalhista, muito importante. A criação do teto de gastos, muito importante. O início da discussão do marco do saneamento foi na gestão do governo Temer. O início do processo de transformação digital
do governo brasileiro foi durante o governo Temer. E se você olhar hoje algumas das propostas do candidato Lula, é justamente no sentido de revogar as principais conquistas e os principais legados do governo Temer. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que o papel de um eventual próximo governo é construir em cima daquilo que foi feito, mas não de destruir aquilo que foi feito. Eu acho que isso no próprio decorrer aí do tempo, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, havendo melhorias a serem feitas no sentido aí, vamos falar de rever o que está sendo colocado na campanha, acredito que os dois vão ter o bom senso de fazer essas caminhadas aí, mesmo que tenha que fazer alguma consideração do que foi colocado na campanha. Mas a minha pergunta que eu te faço é a seguinte: nós temos aí alguns dias pela frente. Como é que você poderia, então, a partir do que você viu e do que você sabe, como é que você poderia elencar as principais ações que foram praticadas em prol da sociedade, em prol do cidadão, nesses anos de governo Bolsonaro? Os principais pontos, eu falaria transformação digital, né? Hoje você pega seu celular, você pode ter os documentos do seu veículo, ter os documentos pessoais, carteira de motorista, carteira de identidade. Você pode ter acesso a praticamente mais de 85% de todos os serviços públicos prestados pelo governo federal, todos os ministérios, todas as autarquias, todas as fundações públicas federais, você pode acessar pelo celular. Isso é muito bom. Isso é fantástico. Isso é uma economia estimada anual de em torno de 4 bilhões de reais. Que o cidadão não tem que ficar pegando transporte público, não tem que ficar indo na fila das autarquias públicas, pode acessar a sua aposentadoria mais rápido. E o mais importante, né? Toda essa transformação digital foi feita com critério, com dados e evidências, no sentido de favorecer e priorizar aqueles serviços que mais impactavam a população. Serviços geralmente ligados ao INSS, à Receita Federal, à área de saúde e a próprio auxílio emergencial, que depois se tornou o Auxílio Brasil. Então todo esse desenho de política pública focado no cidadão, isso aí tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Muito grande. A redução de tempo para abertura de empresas, isso impacta todos os empreendedores. Hoje nós temos no Brasil o maior número de empresas ativas da história do país. Mesmo tendo passado por uma crise do Covid, pandemia, e por uma guerra na Europa. Quer dizer, mesmo com isso, o Brasil tem hoje o maior número de empresas abertas da sua história. Então são números que mostram que a sociedade quer trabalhar, quer empreender, quer gerar oportunidades de emprego e renda. Então o Brasil está no caminho certo. Na minha opinião, temos que falar numa agenda propositiva para o próximo governo, que entraria, como a gente falou antes, uma reforma administrativa, uma reforma tributária para simplificar os impostos e reduzir a carga tributária, porque o Brasil hoje tem uma carga tributária maior que a carga tributária da Austrália, maior que a carga tributária da Alemanha, só que a qualidade dos nossos serviços públicos não é. São países que têm cargas muito altas. Tem cargas altas. Muito elevadas, mas com uma entrega para a população à altura. O que a gente não tem aqui. Isso, se você colocar no país a carga tributária mais a dívida pública do Brasil, é altíssimo, inflação. Então o Brasil tem que seguir, tem que ter a responsabilidade fiscal, que é uma das premissas muito importantes, mas tem que fazer toda a reestruturação do Estado. Hoje, o custo da folha do governo federal é a melhor em 25 anos. A menor folha em 25 anos. Por quê? Porque o governo federal focou na transformação digital, focou na eficiência das estruturas organizacionais, focou em simplificar processos. Com isso, ele não precisou repor todos os servidores que se aposentaram, que era a regra antigamente. Se aposenta um, repõe um, sem critério. Agora não, agora você faz um estudo, é realmente necessário repor ou não? Se não é, vamos extinguir aquela vaga. E aí você com isso sobra mais recurso para investir no cidadão. Então toda a economia que foi feita na máquina pública significa que a gente vai ter mais recursos para investir
na área fim. Prova disso é que mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra na Europa, a dívida PIB do Brasil, que é um indicador muito importante de eficiência, está muito parecido com o início do governo. Não houve uma piora significativa como foi previsto. Esse ano, 2022, pela primeira vez em 8 anos, o governo federal vai ter um superávit primário. Significa que ele vai gastar menos do que ele arrecada, que é uma sinalização muito importante. Então, um próximo governo tem que continuar sendo diligente, responsável, eficiente, focando na transformação digital e fazendo reformas estruturais. Qualquer candidato que não foque nisso, não tem o meu apoio. Paulo, totalmente de acordo. Eu acho que o caminho é esse aí. Tem muitas coisas que eu acredito que o Brasil já avançou, eu acredito que vai continuar avançando. Eu acho que o país é um país diferenciado, pode gritar, pode falar mal, pode falar o que for, mas o Brasil é uma nação diferenciada em relação ao tamanho da população, em relação à forma como a gente é formado geograficamente, o tamanho que a gente tem, enfim, o Brasil é um país diferenciado em relação ao planeta. Porém, você falou aí sobre números, sobre gestão, sobre formas de gerir, mas aí eu fiquei pensando, você foi falando, eu fiquei pensando, agora, beleza, tudo que ele está falando aí tem sentido, tem sinergia, mas eu vou dar um curto-circuito geral aqui agora em relação a comportamento político ou a forma de se caminhar politicamente no Brasil. E aí eu te falo aqui sobre algumas coisas para a gente ir finalizando essa conversa, falando sobre um tema que é atual, a política, os caminhos, os destinos e por aí vai. Ontem eu estava vendo uma postagem de um conhecido e era uma postagem falando sobre a questão Era uma postagem que falava, na verdade, eu não sei se ela falava do Bolsonaro ou do Zema, mas o que eu peguei foi uma mensagem que alguém escreveu falando assim, fala para o Zema tem que sair desse Partido Novo rápido e ir para o PL. Olha que coisa que eu peguei ali na hora e falei, esse cara não deve estar sabendo o que ele está falando. Esse cara não deve acompanhar os fatos e os traços e os rastros da política nacional. E aí o curto-circuito vem agora. A gente está defendendo aí tanto uma situação que já existia, no caso do presidente Lula, quanto uma situação nova, que é o Bolsonaro, com uma nova gestão. Mas, ao mesmo tempo, essa nova gestão vem empacotada por uma realidade passada, muito notória. Por exemplo, o partido do presidente Bolsonaro hoje é presidido pelo Valdemar da Costa Neto, que é o cara que atuava junto com o Lula, no governo do Lula. Era o principal parceiro do Lula naquele momento, pelo perfil. Um cara negociador, sabe como é que funciona o esquema dentro do Congresso e é o responsável pelo partido do presidente Bolsonaro hoje. E aí eu fiquei pensando, mas peraí, esse sujeito, será que ele sabe que o partido do Bolsonaro o presidente dele é o Valdemar da Costa Neto? E aí, nesse mesmo movimento aí, nessas últimas horas, o cara que criou o Partido Novo, o partido que vem com essa ideia de renovação de práticas, com essa proposta de fazer diferente. Esse é o Partido Novo que veio carregando essa ideia desde as últimas eleições, prioritariamente em 2018, quando ele conseguiu alguns pontos e, em específico, conseguiu também, por uma situação, vamos falar que naquele momento foi inédita, a eleição de um cara que surpreendeu a todos pela qualificação, pela boa índole e disposição de fazer algo pelo Estado, que é o governador Romeu Zema. Então, é nesse curto-circuito que eu peço o seu comentário. Em relação a essa história aí, o Bolsonaro está dentro de um partido que é presidido por um cara que era o cúmplice prioritário do presidente Lula. Agora, nesse momento, esse cara está liderando o partido do presidente. Em compensação, a gente ainda tem outros fatores, tipo essa história aí do Zema surgindo como uma liderança
realmente diferenciada, do partido que propõe o novo, e aí vem o presidente, o criador do partido, nesse mesmo momento, e anuncia o seu apoio ao presidente Lula. Olha que bagunça a pessoa que está vendo, a pessoa que está assistindo isso, percebe, ela não sabe o que faz. E aí? É uma loucura mesmo, isso é a política, né? Eu não tenho filiação partidária, nunca tive, nunca me envolvi na atuação de partidos, talvez em parte por isso, né? Mas eu tenho uma profunda admiração pelo governo Zema. Na minha opinião, o governador Zema é o melhor político do Brasil, pela capacidade de gestão, pelos princípios e pela forma como ele atua, pelo exemplo que ele dá, né? Abrir mão do palácio, ter foco no cidadão. Mas o governador Zema, eu te pergunto aqui, vou reforçar. Como é que o governador Zema discute agora com o cara, presidente do partido? O que ele fala? É difícil, olha, é difícil a situação, é difícil. Eu tenho uma admiração pelo Partido Novo, acompanhei a história do Partido Novo, acho que o João Amoedo foi muito feliz em criar o partido, idealizar o partido. Quando eu estava no governo federal, tive muita interação com a bancada do Partido Novo na Câmara Federal, Marcel Van Hatten, Alexis, o Gilson, várias pessoas muito boas do partido, né, que são pessoas que eu admiro muito. Na minha opinião, era a melhor bancada em termos de qualidade, de manifestação, sempre atuando de forma programática, com base em princípios e valores. Mas eu acho que essa colocação, essa declaração do João Amoedo em favor do Lula, eu acho que ela é incompatível com o estatuto, em termos de princípios e valores. Não que o estatuto proíba ele de fazer uma declaração, acho que não deve proibir. Mas o Partido Novo defende a propriedade privada. A gente sabe que no governo Lula foi o maior número de invasões à propriedade privada da história. O Partido Novo defende a livre iniciativa, ou seja, um Estado menos interventor na economia. Durante a gestão do PT tivemos o maior número de intervenções na economia. Defende um Estado mais enxuto. Durante o governo PT foi a época que o Estado brasileiro mais cresceu. Defende privatizações. A gente sabe que o número de empresas estatais aumentou durante o governo. Então, se você, na minha opinião, você pegar o Estatuto do Partido Novo, os princípios e valores, e cruzar com as políticas implementadas durante o governo PT versus o governo Bolsonaro, na minha opinião, e acho que de muita gente, inclusive da diretiva do Partido Novo, o governo Bolsonaro está mais alinhado com o Estatuto do Partido Novo. Na minha opinião, a tomada de decisão deveria ser assim, uma decisão programática, analisando princípios e valores, cruzando com atos, fatos, né, com as realidades, para você tomar essa decisão. Pareceu para mim que o João Amoedo tomou uma decisão muito mais particular, não baseada em dados e fatos, dados e evidências, mas por não gostar da pessoa do presidente Bolsonaro, que muitas pessoas têm essa ressalva. Então foi uma decisão particular, mas eu acho que ela não reflete os princípios e valores do Estatuto do Partido Novo. Então essa é minha opinião, como alguém que está de fora olhando o Partido Novo. Então a minha admiração pelo Partido Novo continua, a minha admiração pelo governo Zema continua, a minha admiração pelos parlamentares que estavam no Parlamento Federal representando o Partido Novo continua. E essa declaração do João Amoedo, acho que foi uma declaração infeliz, mas eu respeito porque é uma declaração individual dele, baseada no código de valores que ele tem, não no código de valores do Partido Novo. Meu caro Paulo, eu acho que a nossa conversa ela trouxe aí várias provocações positivas e colocações em relação ao seu pensamento, ao seu ponto de vista. Não acho que foi positivo, eu acho que foi excelente a conversa nesse sentido. Entendo que você também é um cara acima de partidos. Acho que qualquer caminho que for colocado para o bem do país, nós vamos estar juntos, isso é o óbvio, mas realmente é uma decisão que vai ter que se ter aí nessas próximas horas, nesses próximos dias, poucos dias. Dia 30 de outubro, essa decisão vai ter que ser tomada pelo conjunto da população brasileira, e aí a partir do dia seguinte a gente vai ter aí uma situação colocada. O que vai ser? Se é um retorno a um tipo
de caminho que foi estabelecido há alguns anos atrás com a gestão do presidente Lula, ou é um caminho associado ao que a gente tem percorrido aí ao longo desses últimos 3 anos, 3, 4 anos, com o presidente Bolsonaro e os direcionamentos que ele colocou. Entendo eu que certamente tem os benefícios de gestão. Você tem aí, querendo ou não, inúmeras pessoas que fazem parte do governo Bolsonaro de altíssima qualidade, que são reconhecidas pelo caminho, pela história, pela capacidade de trabalho. Então, certamente a gente vai ter áreas positivas em qualquer caminho que a gente tomar aí. Espero que seja o mais harmonioso para o país. Por mais que a gente saiba que não vai ser numa harmonia plena, os lados estão muito tensionados, mas acredito que a gente não vai ter nenhum problema institucional de maior gravidade, não sai daqui, não vou sair, ou algo similar. Acredito que passou as eleições, o Brasil vai seguir para o caminho que a gente estabelecer como país. Muito obrigado a você, meu caro Paulo, por ter vindo aqui no Conexão Empresarial, por ter compartilhado conosco as suas opiniões, e espero que a gente possa considerar a sua pessoa aqui mais vezes em Minas Gerais e no canal também. Prazer. Grande abraço. Valeu. Obrigado.